Que vai, amada irmã, tudo bem? Tudo na santa paz? Estamos hoje aqui se achegando para começar o nosso segundo dia no seminário de vida no Espírito. Você que está chegando agora, você que está se conectando, você que está pelo Facebook e você que está pelo Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que ontem nós demos o início. Então, que você possa ir se situando, você possa ir ficando à vontade, você possa ir se colocando de maneira a qual você possa colher os mais frutos desta caminhada. É com grande alegria que nós nos reunimos, é com grande prazer que nós nos colocamos dessa forma, para juntos. Gostaria de uma confirmação do pessoal do Facebook, pessoal que está aí conectado, se está tudo certo, o pessoal está acompanhando. Gostaria de um feedback, um retorno. O som, como é que está? Douglas Meneghetti, paz e bem, meu irmão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoal do Facebook, ainda não tive nenhuma confirmação. Gostaria de saber como que está. Se nós estamos... O pessoal está conseguindo visualizar, está conseguindo acompanhar. Muita gente não tem Instagram. Acredito que esteja dando tudo certo. Ah, sim, agora a confirmação. 6 pessoas, o pessoal já está se conectando também no Facebook. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gostaria... Como é que está o som? Vocês estão me ouvindo bem? Está conseguindo compreender a minha voz? Dá um joinha. Thalita, obrigado pela confirmação. Bela Escrimin, obrigado. Lenice, acabou de entrar. Nayane, Paulo César. Camiseta é linda, né? Tá certo, Paulão. Um grande abraço, meu amigo. Pessoal do Facebook também já está confirmando. A Silvia dos Anjos. Boa noite, paz e bem. Paz e bem, minha querida. Suzimara, tudo ok? A Vera Lúcia, boa noite. Pessoal no Instagram, Patrícia Naban, dando um joinha. Aí, em relação à música, vocês estão conseguindo ouvir, beleza? A música, o amor vai falar. Talvez foi tema de alguém que está aí acompanhando com a gente. Você que teve essa graça de ter esse acampamento. O amor vai falar. Foi um dos 19 acampamentos que aconteceram aqui na cidade de Cianorte. E você talvez fez parte dele. Então, se você quiser confirmar aí pelo Instagram ou pelo Facebook. Alexandre, boa noite. Tudo bom, meu irmão? Gilson, tudo bem? Guilherme, pelo Instagram. Que bom. O pessoal está se achegando, está se reunindo. Mesmo que cada um esteja na sua casa, mesmo que cada um esteja ainda vivendo essa situação a qual todo o país se encontra. Nós não vemos barreira. Assim como o amor de Deus não encontra barreira. O amor de Deus não tem limite. Nós vimos ontem, lembra? Ontem nós falamos sobre isso. O amor de Deus não tem limite. Assim também a fé. Assim os cristãos, assim nós como irmãos, nos colocamos dessa maneira, para juntos rezarmos nessa noite. A Yasmin, meu acampamento foi esse, Yasmin. Que alegria, que bom saber. Fica ligadinha que nós vamos tocar a música tema também deste acampamento de hoje. Tá joia? Natália, Godoy, acabou de entrar, Bruna, sejam bem-vindas. A cada um que está nos acompanhando. Pessoal no Facebook, sejam bem-vindos. E hoje nós temos muito trabalho.
para vencer e cumprir essa proposta que Deus tem para nós. Você que ontem começou essa caminhada e mesmo que não conseguiu pegar todas as leituras, eu passei para a Dani e ela ia encaminhar para vocês, tá? Como eu disse, a proposta nossa era, na verdade, estar recebendo todos vocês aqui no Centro de Estudos Teológicos, São Paulo VI. Mas por conta dessa situação não está sendo possível. Nós estamos com as aulas suspensas em obediência às autoridades sanitárias e também em obediência à igreja. Nosso bispo Dom João foi bem claro. Preservar a vida em primeiro lugar. Economia vem depois. Trabalho vem depois. Em primeiro lugar, a vida. E achei muito bonito ele dando testemunho. Que se for preciso cortar na carne, vai ser cortado na carne. O que eu digo com isso? Ele falava da côngrua, daquilo que não é um salário do padre, dos sacerdotes, mas o que ele recebe, o valor financeiro que ele recebe mensalmente, se for preciso, Dom João está disposto a diminuir durante este tempo, para que os colaboradores das secretarias paroquiais que trabalham nas igrejas não fiquem desamparados. A igreja dá o testemunho para muitos empresários, empresárias, que também nesse momento precisam superar todo o limite e ser também modelo, exemplo. Nós estamos então hoje no nosso segundo dia do Seminário de Vida no Espírito. Ontem nós falávamos do semeador que lança a semente. Nós somos esta terra produtiva, boa, uma terra a qual é fecunda pela graça de Deus. Por Deus. É Ele quem nos torna propícios a receber tudo que Ele tem para nós. Então você, meu irmão, que é campista, ou então pertence a grupo de oração, grupo de reflexão, lembrando aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, grupo Mãe Rainha, o grupo São João Paulo II, grupo Shalom, que está reunido, acredito ainda nesse momento, tantos grupos que se reúnem, mas os grupos de reflexão também, as SEBs, as pastorais, você que é da pastoral familiar, você que é do acampamento de casais, você que vive essa experiência, você que é catequista, agente de pastoral, ministro extraordinário da comunhão eucarística e da palavra, seja bem-vindo. Você que participa de qualquer um dos movimentos, você que é cristão, você que faz parte desta igreja tão bela, tão rica, seja bem-vindo. Você é esta terra produtiva, esta terra boa, que Deus deseja hoje lançar a segunda semente. Esta semente que Ele vem hoje trazer de maneira especial para nós. E que eu gostaria de iniciar com você, preparando o terreno do nosso coração, invocando a este Deus que é trino. Este Deus que é único, mas se faz três pessoas. Este Deus que nós invocamos neste instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este Deus que se faz presente aí na sua casa, aí no seu lar. Este Deus que está junto de mim e junto de você. Peçamos a luz do Espírito Santo. Peçamos que agora Ele possa nos guiar nesta jornada na qual nós iremos percorrer com a sua santa palavra. Que nós possamos agora pedir, clamar, vem Espírito Santo, vem sobre todo o nosso coração, sobre o nosso entendimento. Vem Espírito de Deus, vem renovar, vem elucidar. Vem Espírito de Deus, vem sobre o nosso coração aquietando todos os sentimentos, tudo aquilo que está aqui dentro perturbado, agitado, ansioso,
Talvez você que em casa tem vivido essa situação de ansiedade. Você que talvez esteja sem trabalhar, você que esteja sendo obrigado a ficar numa quarentena. Não é este o termo, mas vamos usá-lo. Nesse isolamento. Vem, Espírito Santo, agora, com teu fogo suave, mas abrasador. Vem agora a quebrantar nossos corações. Transforma-nos, Senhor. Vem agora purificar os nossos pensamentos. Para que dentro da nossa razão, a fé possa produzir o conhecimento. Por meio da escuta da palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, abrir os nossos olhos. Você que está rezando conosco, está acompanhando e vendo todo este momento. Peça, Espírito Santo, vem sobre os meus olhos, vem sobre todo o meu ser. Vem, Espírito de Deus. Vem e faz de nós. Vem. Nós precisamos da tua unção para compreender, para entender. Vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, no meu coração. Sobre nós, sobre todos nós, precisamos. Vem, Espírito. Desce sobre nós. Inquieta-nos. Como a Juliane disse, inquieta-nos. Vem, Espírito. Espírito Santo, vem. Vem sobre nós, reunidos. Para que possamos compreender e entender tudo que Deus tem para nós. Tudo aquilo que Ele deseja com seu amor. Com o seu amor. Transformar. Ontem nós falamos sobre o amor de Deus. E é preciso nos situarmos. Este amor que é incomensurável, que é eterno. Este amor que é incondicional. Não importa como eu estou, como você está. Não importa, não importa. Ele ama. Ele continua amando. Porque é como o Leandro está dizendo, nós somos reflexos de Deus. E Deus, ao olhar para nós, Ele se vê. Ele se vê em nós, porque somos imagem e semelhança dEle. Por isso Ele ama. E o seu amor, Ele transforma. Ele transforma o nosso viver. Ele transforma a nossa história. E talvez essa foi a música do teu acampamento. Não foi? Quero entrar em tua casa. Gostaria que você confirmasse se realmente isso foi. Você viveu esse momento de forma direta? Quero entrar em intimidade. Peça agora que o Espírito Santo te leve a essa intimidade com o amor de Deus. Essa intimidade para que você possa se entregar e se deixar moldar. O seminário de vida é para isso. É uma caminhada, um passo após o outro, para que nós possamos ser moldados, transformados, restaurados. Você pode pedir isso. Você pode clamar. Diga isso. Transforma-me, quebranta-me.
Eu quero ser segundo o teu coração. Transforma-me. Ser segundo o coração de Deus. Esse é o chamado. Desde quando você viveu a sua experiência como campista. E hoje você está numa caminhada. É preciso agora, daquele alimento primeiro, crescer. Crescer. Alimento agora mais consistente. É preciso entrar nessa seara. É preciso reconhecer que Deus quer nos ver grandes e cada vez mais fortes. Fortes na fé, fortes na graça, fortes no conhecimento. Por isso, é momento de, como Amaldi está dizendo, transforma-me, Senhor, a cada dia. Pedir a Ele, transforma-me, leva-me, Senhor, segundo o teu querer e não segundo o meu, nem o seu, mas a vontade dele em nós. Porque Ele restaura. Vem transformar, Senhor. Canta isso. Onde você está, você pode cantar. Você está no teu lar. Está na tua casa. Você pode rezar com essa canção. Você pode agora pedir e receber. Porque essa é a promessa dele. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos no seu amor. Transforma-nos na sua graça. E neste segundo dia, depois de pedirmos e clamarmos, eu gostaria que você agora tomasse a sua Bíblia nas mãos. A palavra de Deus, esta santa palavra. Porque o tema de hoje já foi anunciado. Hoje nós falaremos sobre o pecado. E eu gostaria de perguntar para você, até você pegar a sua Bíblia, eu gostaria que você me respondesse. Se você discordar, você pode digitar e falar, olha, não concordo com isso. Ninguém é feliz sem ser amado? Olha a pergunta que eu te faço. Tem como alguém ser feliz sem ser amado? Tem, é possível. A pessoa ser feliz sem sentir-se, sem saber, sem reconhecer que é amado? Uma pergunta que eu dirijo a você neste dia, para começarmos a conversa. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? É seu desejo ser feliz? Porque nós começamos afirmando que ninguém é feliz se não for amado. Você quer ser feliz? Para ser feliz é preciso ser amado até a saciedade. Ou seja, por completo. Não tem como ser feliz se não formos amados até passar, olha. Até sobrepor a nossa capacidade existencial. O único amor que nos satisfaz plenamente é o amor que Deus nos dá. Não existe outro amor no mundo que vai nos satisfazer. Nem dentro de casa e nem fora. Só o amor de Deus. Alguém aqui entre nós, eu, vocês que estão nos acompanhando, já tentou sinceramente acreditar que Deus o ama? Você já tentou fazer essa experiência? Ficar cheio do amor de Deus? Receber esse amor de Deus? Você já tentou isso? Ser assim, plenamente feliz?
E se você tentou, você conseguiu? Você conseguiu ser plenamente feliz? Se você não conseguiu, e dificilmente alguém chegou lá, é porque esta palavra que eu peço para você pegar agora, no livro, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Nos fala. Porque nós temos muitas vezes, como algumas pessoas estão dizendo, eu já me senti plenamente feliz. Mas a gente tem aquele pico de felicidade e de repente parece que começa a cair. E a gente tem que correr atrás de novo para ter outro pico de felicidade e vai caindo. E corre para ter outro pico. Nós não conseguimos manter a felicidade lá em cima, 100%. 100% feliz, 100% do tempo. Nós não conseguimos. Por quê? Paulo escreve aos Romanos assim: visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Nós não conseguimos ser 100% felizes, porque nós temos obstáculos que não deixam o amor de Deus agir na nossa vida. Desde a hora que nós acordamos até o momento em que dormimos, nós não conseguimos sentir 100% do tempo o amor de Deus. Nós nos distraímos, nós nos perdemos, nós parece que levantamos barreiras, nós colocamos obstáculos. Assim, quando o dia está ensolarado e a gente quer tapar o sol com a mão, a gente consegue. O sol, que é infinitamente maior do que tudo, é o astro-rei. Com uma mão pequena, nós tapamos ele, nós escondemos o sol. E somos capazes de não ver mais o sol. Um pequeno obstáculo nos impede de ver o sol. Assim é o pecado na minha e na sua vida. Assim é o pecado. Paulo fala, todos pecaram, todos. Seja bem-vindo ao time, tá? Seja bem-vindo ao time dos pecadores. Todos pecaram. Por isso todos estão privados da glória de Deus. O pecado é esse grande obstáculo. Obstáculo que às vezes é uma dificuldade, um empecilho, é um estorvo, um impedimento. Obstáculo é aquilo que atrapalha. Tudo isso é o pecado. O pecado é este impedimento, essa dificuldade, este empecilho, este embaraço que nós temos de acolher a graça de Deus. A graça de Deus, que é o quê? É o amor que Deus nos dá. O amor que Deus nos coloca. Você sabia que o pecado, no hebraico, ele vem de uma palavra chamada shatat, que significa errar o alvo, mudar de direção. No grego, pecado vem de uma palavra amartia, que significa sair da rota. Do latim, pecado vem de peccare, que significa pisar em falso, cair. Pecado é quando nós erramos o alvo, quando nós mudamos a direção, quando nós saímos da rota, quando nós pisamos em falso e quando nós caímos. Isto é o pecado. Isso na origem da palavra, no hebraico, no grego e no latim. Hoje, nós somos chamados a pensar: qual alvo nós estamos errando? Qual direção nós estamos perdendo?
qual rota nós estamos saindo e onde nós estamos caindo. Pecar é errar o alvo proposto por Deus. E sabe qual é o alvo que Deus propõe para nós? O seu amor. O seu amor. Quando nós erramos o amor de Deus, nós pecamos. Presta atenção. Quando você tenta fazer algo para ser feliz, mas este algo é diferente daquilo que Deus colocou para a sua vida. Você errou o alvo, mudou a rota, saiu da direção, pisou em falso, caiu. Pecou. Isso é pecado. Pecado é o grande obstáculo a esta graça de Deus. No Antigo Testamento, pecado significava transgressão, desobediência. Como que começou a história do pecado no mundo? Não foi Deus quem criou o pecado. O pecado vem do demônio, daquele que se rebelou contra Deus, negou a Deus e quis arrastar o homem com ele, porque se viu derrotado. Se viu derrotado. Satanás, diabo, diabolo, divisor. No Antigo Testamento, a desobediência de Eva, a desobediência de Adão, que criaram um efeito cascata na humanidade. Até Paulo afirmar, como nós lemos, todos pecaram. Não foi somente Eva, não foi somente Adão, todos pecaram. Nós fomos concebidos, nós, a geração depois de Adão e Eva, fomos concebidos no pecado. E esse pecado marcou a humanidade. No Antigo Testamento, pecado também significa ação contra o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você está caminhando conforme o plano dele para você? Mas no Novo Testamento, o pecado ele tem uma nova dimensão. O pecado é recusar a submeter-se a Cristo, o Redentor. É rejeitar Jesus. Este é o pecado no Novo Testamento. Ele vem para devolver a graça de Deus ao homem, e aí o homem o rejeita. Este é o pecado. No Novo Testamento. É não crer em Jesus Cristo. Não crer que Ele é capaz de perdoar as nossas faltas. Quantos viram Jesus realizando milagres, Jesus realizando prodígios e não acreditaram? Eis o grande pecado. Erraram o alvo, pisaram em falso. O pecado traz consequências para nós. Primeira delas, se nós pegarmos em Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículos de 6 a 10, nós vamos perceber que a narrativa mostra que o pecado nos separa de Deus. Adão e Eva, a partir do momento que desobedeceram a Deus, eles tiveram que sair da presença de Deus, eles se esconderam de Deus. Eles foram privados da presença de Deus. E lá em Gênesis você vai ler, vai dizer que Deus procurou o homem. Deus procurou porque ele se escondeu. Privados da graça de Deus. Em Romanos 3, 23 já fala isso. Qual que é a glória de Deus? Aquela que em Gênesis nós vemos. O homem caminhava face a face com Deus. O homem caminhava contemplando o rosto de Deus. Contemplando o amor de Deus. E então,
de repente, ele se separa. Ele não está mais na presença de Deus. Não porque Deus não o acompanha, mas porque ele dá as costas a Deus. A palavra diz que ele se vê nu. Nu não é no sentido físico, sem roupas. O autor sagrado nos coloca num sentido figurado, ele está nu da graça de Deus, porque ele como se despiu da glória que existia nele. Ele perdeu pela desobediência. O pecado traz consequências na nossa vida, como traumas, feridas interiores. Quantos medos, quantas inseguranças, quantas mágoas, quanto ressentimento que nós guardamos dentro do coração justamente por não aceitarmos um Deus que perdoa a todos e a tudo. O pecado traz como consequência muitas vezes doenças físicas também. Doenças que nós sentimos na carne. Por exemplo, o plano de Deus é que nós vivamos como irmãos, não é verdade? Mas quando somos tomados pela ira, pelo ódio, e agredimos fisicamente um irmão, nós o ferimos. Quando nós cultivamos o ódio dentro de nós, e vamos remoendo aquele sentimento de raiva, muitas vezes, nosso estômago não aguenta essa digestão. E aí vem gastrite, aí vem refluxo, aí vem pressão alta, aí vem insônia. São doenças físicas, mas que se originam de decisões e atitudes nossas. O pecado traz como consequência as injustiças sociais. Por que existe fome no planeta Terra? Por que existem pessoas que dormem e moram na rua? Por que existem crianças abandonadas? Por que existem assassinatos, guerras? Por que existem diferenças sociais? Senão pelo pecado. Mas a pior das consequências do pecado é a morte. Não somente a morte física, mas a morte espiritual. O livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, diz assim: foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Deus, ao criar o homem, lhe deu um tempo sobre a terra. A morte física é da natureza humana. O homem viveria um tempo e morreria. Isso é da nossa natureza. A teologia nos explica isso. Nos revela isso a tradição. O catecismo da igreja nos fala isso. Mas o homem, depois de criado, é para a eternidade. E a eternidade com Deus, na vida. O pecado nos tira isso. O pecado leva o homem para o isolamento e para a morte eterna. A pior das consequências. Se você não acredita, abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Lá Paulo vai escrever: porque o salário do pecado é a morte, não só física, mas também espiritual. O catecismo nos ensina isso. O catecismo nos mostra
lá no parágrafo 400. Você pode pegar, você que tem esse livro em casa, anota o Catecismo no parágrafo 400. Ele vai dizer que a consequência principal do pecado é a morte. E aí você pode se perguntar, por que a gente peca então? Se é tão destrutivo, é tão ruim o pecado na nossa essência humana, por que nós pecamos? Quais são as causas do pecado? Você sabe? Então, se não sabe, anota aí. A causa primária do pecado é o demônio. Ele é o primeiro, a primeira origem, a primeira causa do pecado existir. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6 e 13. Lá vai falar. Mas uma leitura que eu quero que você abra agora em João, Evangelho de João, versículo 44. Evangelho segundo João, versículo 44. Se você não está com a Bíblia, você ouve e guarda no teu coração. João 8,44. A origem do pecado é o demônio. E ali na palavra diz assim: vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O pecado é filho do demônio. É a primeira causa do pecado. A causa do pecado é o próprio Satanás. Então tudo que é pecado é porque é Satanás agindo. Não é. Porque a causa secundária do pecado é a natureza humana também. A nossa natureza humana. Lembra que eu falei depois que a causa primária aconteceu, que demônio empurrou? É igual colocar um dominó atrás do outro, em pé. Empurra um, vai derrubando todos os outros. Assim, a natureza humana tem uma inclinação para o pecado. Tem dúvida? Abra a palavra na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículos 14 a 20. Tiago 1, 14 a 20. Se você não tem a Bíblia em mãos, apenas ouça. Apenas ouça. Diz assim, versículo 14. Vamos pegar um antes, o 13. Ninguém ao ser provado deve dizer, é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, olha lá, cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência. Concupiscência é uma inclinação, um desejo, um querer. Tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, atingindo o termo, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Por vontade própria ele nos gerou pela palavra de verdade, a fim de sermos como que primícias de suas criaturas. Isso podeis ter certeza, meus amados irmãos,
que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se, pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. A concupiscência da carne, que é essa inclinação natural que nós temos para o erro. Paulo vai falar isso em uma das suas cartas. Ele fala assim: o bem que eu quero fazer não o faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu não consigo, porque a carne inclina para o pecado. Não podemos dizer que vem de Deus a tentação. Não. Vem da nossa natureza humana, do nosso querer humano. Essa é a causa secundária. O pecado não é criado por Deus. O pecado originou-se com o demônio e o homem o adotou na sua natureza. E nós precisamos, então, perceber que na nossa natureza o maligno age através dos nossos pecados. Depois que Eva comeu o fruto, o que ela fez? Ela levou para o homem. Depois que o homem comeu o fruto e foi encontrado por Deus, o que ele fez? Culpou a mulher? Não! Primeiro ele culpou a Deus. Olha só, ele culpou a Deus. Ele fala assim, ó: se não fosse esta mulher que o Senhor me deu, eu não teria comido desse fruto. Porque ela comeu primeiro. Então o maligno age através dos nossos pecados. Por isso, romper com o pecado é romper com o maligno. Controlar a concupiscência da carne é controlar os nossos pecados. Adão quis agradar Eva antes de agradar a Deus, quando ele disse sim para a oferta de Eva. O demônio agindo, muitas vezes agradando a carne. Nós agradamos não a Deus. Por isso agora é momento de você refletir e pensar um pouquinho. Qual é a concupiscência da carne sua? Porque eu penso na minha, você pensa na sua, que te leva a pecar. Onde tem sido o pisar em falso? Onde tem sido o errar o alvo? Onde tem sido o mudar a rota? Onde tem sido o mudar de direção? O que tem sido o disparador, o gatilho? É uma situação? É uma pessoa? É um objeto? Porque o pecado ele pode ser, olha só, individual ou social. Individual. Vamos lá? Vamos apertar o calo? Preguiça, inveja, gula, rejeitar o plano da salvação, incredulidade, não crer em Deus. Isso é individual. Violência, adultério, infidelidade. Isso é individual. Isso é um pecado que atinge diretamente a própria pessoa, só que indiretamente todos que estão à sua volta. O pecado pode ser só meu, mas tem efeito sobre todos os outros. O pecado é individual. A minha inveja, a minha preguiça, a minha ganância, a minha ambição pode prejudicar os outros, mas é meu pecado. É pecado individual. Mas pode ter o pecado social. O social é o contrário. Ele é da comunidade,
atinge a comunidade diretamente e indiretamente a pessoa que peca. Por exemplo, quando a gente não tem amor fraterno, a gente não consegue amar o irmão. Isso é um pecado social. É um pecado social excluir as pessoas. É um pecado social praticar o bullying. É um pecado social você praticar, nós praticarmos, na verdade, né? A discriminação. É um pecado social passarmos o outro para trás. Não cumprir os direitos sociais. Nós estamos aqui para aprender, num seminário de vida, e a doutrina da igreja, através deste documento, o Compêndio Vaticano II, com decretos, com constituições e declarações, ensina a igreja a viver no mundo, ensina a igreja a conversar com o mundo. E muitas vezes a gente tem um pensamento de que direitos sociais é coisa de comunista, direito social é coisa de cristão. O pecado social que atinge diretamente a pessoa, não cumprir com os tributos, por exemplo, sonegar impostos, não contribuir com dízimo. Eu não sei se você é dizimista. Eu não sei se você contribui com a tua paróquia. Se você não o faz, é hora de começar. Porque este é um pecado social. Você que é empregador, agora a gente está vendo uma discussão dos autônomos, dos empregos informais. É um pecado social existir isso ainda. Pessoas que não têm carteira de trabalho assinada, pessoas que não têm direito a uma previdência, é um pecado social. A palavra de Deus nos coloca também que é pecado enrolar no serviço, embromação no trabalho. A campanha Fica em Casa não é uma campanha para preguiçoso. É uma campanha para pessoas conscientes, cristãos. O pecado social hoje está com tudo, como diz o nosso irmão Éder, realmente. E nós não estamos nos dando conta. Quando o nosso Papa sobe, anda a Praça de São Pedro sozinho, e nós não entendemos a sua mensagem. Ele sozinho pensa no mundo. Quando o nosso bispo Dom João vem e coloca, fica em casa. E nós ainda queremos argumentar com economia. Pecado social. Pensando no lucro antes da pessoa. E aí argumentar com a fome. Me desculpa, argumentar com a fome. A fome existe antes do Covid-19. E ninguém se preocupou. Realmente, Juliana, quem tem ouvidos, ouça. Foi a palavra que nós lemos. Temos que repensar. Repensar, Éder. É bem isso. O pecado social no que toca à justiça e à política. A corrupção. O roubo. Pecado social. Meu querido, minha querida, a semente que Deus está plantando hoje, no meu coração e no seu coração nesse seminário de vida, é a verdade sobre o pecado. Começamos com Romanos 3:23. Todos pecaram. Eu e você fazemos parte do pecado social e do pecado individual. Seja por omissão ou seja por ação. Somos pecadores. E por isso somos privados da graça e da glória de Deus.
Mas a semente que o Senhor coloca também traz uma verdade. A nossa realidade, que está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 8 a 10, que diz assim: se dissermos, não temos pecado, enganamo-nos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará das nossas injustiças. Versículo 10. Se dissermos, não pecamos, fazemos dele, o Senhor, Deus, Jesus, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João escreve isso para que nós não pequemos mais e não estejamos mais privados da glória de Deus. Vou repetir: se dissermos não temos pecado, enganamo-nos. Estamos enganados. Todos temos pecados. Mas ele diz no versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo, perdoará e nos purificará de toda injustiça. De toda injustiça. Jesus perdoou os pecados. Lá em Mateus 9, quando levaram o paralítico na maca, o que ele fez? Teus pecados estão perdoados. E aquele paralítico andou. Quando ele encontrou aquela adúltera que jogaram aos seus pés, ele perdoou. Jesus pode perdoar os pecados. Em João 20, 23, Jesus deu à igreja o poder para perdoar os nossos pecados. João 20, 23. Ele deu o poder da igreja. Papa Francisco nos deu uma indulgência plenária. Papa Francisco nos deu o caminho, mesmo sem a confissão auricular, o perdão dos pecados. Nós temos agora que tomar consciência que somos pecadores, para poder renunciá-los, para aceitar a ajuda de Deus contra o pecado, porque nós precisamos ser curados dessa lepra espiritual, para sermos salvos do pecado, assim como está em Mateus 9, 12. Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu te convido até amanhã que é o nosso próximo encontro. Você orar, rezar e descobrir qual o pecado que sai do teu coração, porque é de lá que são construídas todas as coisas. Jesus fala, não é o que entra pela boca que deixa o homem puro, é o que sai do seu coração. Rezemos e peçamos a Deus, para que Ele nos guie, para que Ele nos oriente, para que Ele nos dê a graça de nos reconhecermos pecadores. Não no sentido de condenar-nos, mas de salvar-nos. E amanhã, o tema é todo especial. Amanhã, às 21 horas, sabendo do amor de Deus, sabendo desse obstáculo, que é o pecado, nós vamos então nos defrontar com o próximo tema, que vai revelar para nós uma boa notícia. Por isso, amanhã eu espero você de novo conosco. Espero que esteja junto, para que a gente possa rezar. Tarefa até amanhã,
Porque a de ontem era você demonstrar amor por alguém. Nem que fosse levando lixo para fora de casa. Nem que fosse enxugando a louça. Nem que fosse arrumando a cama. Mas demonstrar o amor. De hoje para amanhã, na tua oração, eu vou fazer na minha. Descobrir qual o pecado que tem me privado da glória de Deus. É assim que eu quero, com você, clamar este sangue que nos lava, que nos purifica, que nos perdoa. Senhor, olha por nós e em nós. Infunde o teu Espírito. Infunde a tua graça. Para que tomemos consciência da nossa natureza pecadora. E possamos, então, nos reconciliar contigo. Nos colocar na tua presença e não fugir da tua face. Mas que nós possamos, Senhor, com o auxílio do teu Espírito e do teu precioso sangue, sermos lavados de todas as nossas faltas. Lava-nos, Senhor. Lava-nos. Purifica-nos. Porque a tua cruz é sinal do amor e do perdão. Como Paulo nos anuncia, a loucura da cruz é para o mundo, para nós. A cruz é sinal de salvação. Sou pecador, mas Ele me salvou. Pelo seu sangue, nós fomos curados. Nós fomos lavados. Nós somos restaurados. Troca sublime de amor. Da dor e do amor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos. Canta isso. Livre seremos para te seguir. Seguir nessa caminhada. Que eu convido você amanhã a estar aqui novamente. Que Deus Todo-Poderoso possa nos acolher e nesta noite, pela intercessão da Virgem Maria, nos abençoar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que participou. Divulga o Instagram do Centro de Estudos. Chama mais alguém para nos seguir neste canal, para participar conosco. E amanhã nos encontramos novamente. Deus abençoe e até amanhã. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Grande abraço. Fique com Deus. Sentirei